Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te dar dicas para você conseguir reverter a resistência insulínica com apenas 3 alterações simples na sua dieta. Lembrando que o macronutriente que mais estimula a insulina é o carboidrato, então o foco nas orientações será nesse macronutriente. Reduzindo os carboidratos, a glicemia fica mais estável, portanto a gente também consegue um controle maior na insulina, tratando a raiz do problema, que é o excesso de insulina, um quadro que a gente chama de hiperinsulinemia, em que a célula acaba ficando resistente à ação desse hormônio, sendo que o excesso de insulina acaba sendo muito prejudicial para o nosso corpo, favorecendo o ganho de peso, um perfil lipídico disfuncional, ou seja, triglicerídeos elevados e HDL baixo, gordura abdominal, gordura visceral entre os órgãos, como por exemplo gordura no fígado, hipertensão arterial, diabetes do tipo 2 e também a síndrome metabólica, que são várias condições clínicas acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, um corpo doente e que precisa cada vez mais de medicamentos. A causa geradora para tudo isso é a resistência insulínica e a gente consegue tratar na raiz através da alimentação. A primeira alteração na dieta que eu vou sugerir nesse vídeo para você se livrar da resistência insulínica é retirar totalmente o açúcar da sua vida, seja o açúcar dos refrigerantes, dos sucos industrializados, seja o açúcar de adição do cafezinho. Tente trocar esse açúcar por adoçantes que não sobem a glicemia, como a estévia 100%, como a talmatina, monk fruit, xilitol ou também o eritritol. Se você não quiser utilizar adoçantes, basta retirar da sua alimentação. O adoçante que eu indico é este daqui, estévia 100%, desta marca Colorandina, bem pouco adoça, não deixa gosto residual, prensado em água, então não tem química e é 100% natural. A questão aí é retirar o açúcar da dieta. Afinal de contas, o açúcar é um carboidrato que vai impactar muito na glicemia. Subindo a glicemia, a gente também estimula muito a insulina, e é exatamente a insulina que a gente quer manter ela mais baixa. É importante também vocês entenderem, quanto menos industrializados, menor o risco de estar utilizando açúcar disfarçado. A indústria sempre vai colocar algo para realçar o sabor, seja na forma de açúcar ou seja na forma de adoçantes que sobem a glicemia. É importante vocês conhecerem certos nomes de adoçantes que impactam a glicemia e estão muito presentes em produtos diet, produtos tidos como zero açúcar, como a maltodestrina, o maltitol e um adoçante novo, isomalto oligosacarídeo, ou também um outro nome, fibra de tapioca, que tem o nome de fibra, mas não se comporta como fibra, sobe a glicemia igual açúcar. A segunda alteração que eu vou sugerir para você fazer na dieta para reverter a resistência insulínica é trocar no seu almoço e no seu jantar carboidratos mais densos que impactam mais a glicemia, que são ricos em amido e, portanto, vão estimular mais a insulina, por vegetais fibrosos de baixo amido, que são vegetais ricos em fibras e pobres em amido, carboidrato. Eu sugiro substituir o arroz integral, o milho, batata, mandioca, baroa, farinhas como a farinha de mandioca, farinha de milho, o angu, a canjiquinha, o próprio macarrão, que é feito com trigo, um cereal rico em amido. Lembrando que o amido só não é doce, é uma estrutura maior com várias moléculas de glicose. Quais seriam esses vegetais fibrosos de baixo amido indicados para quem quer reverter a resistência insulínica? Em sua maioria são os vegetais que dão por cima da terra. Todos os folhosos, chuchu, abobrinha, repolho, quiabo, brócolis, couve-flor, e dá também para incluir com moderação, principalmente crus, a cenoura, a beterraba
e a abóbora. E para você ter a saciedade, a nutrição necessária para que seus exames normalizem, capriche nas proteínas animais. Elas deverão ser a base no lugar dos carboidratos. Então, neste prato, no seu almoço e no jantar, junto a esses vegetais fibrosos de baixo amido, que serão agora o seu carboidrato, coloque proteínas animais, carnes de qualquer espécie, ovos, peixes, e não tenha medo das gorduras naturais, seja do azeite, do abacate, das próprias carnes, da gema dos ovos. Pode também colocar por cima aí do seu prato as oleaginosas, como as castanhas, as nozes, colocando mais proteínas, perdendo o medo das gorduras naturais e substituindo os carboidratos ricos em amido por vegetais fibrosos de baixo amido. Você tem uma combinação perfeita para o seu almoço e para o seu jantar, para se livrar de vez da resistência insulínica. E a terceira alteração na dieta que eu vou sugerir nesse vídeo é substituir tanto no café da manhã quanto nos lanches os pães tradicionais, os biscoitos, os bolos tradicionais por receitas low carb, em que você utiliza as farinhas ideais para você manter a glicemia mais baixa. Portanto, se a glicemia fica mais baixa, você vai estimular menos a insulina. Aqui no canal, o que mais se tem são receitas low carb, receitas que vão te ajudar a se livrar de vez dessa resistência insulínica. São receitas em que a gente utiliza farinhas de baixo teor de carboidratos, porque não basta retirar apenas o açúcar da receita e colocar o adoçante. Muitas farinhas, mesmo não tendo glúten, como por exemplo a farinha de arroz, a farinha de milho que se faz o cuscuz, são riquíssimas em carboidrato e vão estimular a glicemia, portanto vão estimular a insulina. Então é necessário que vocês conheçam quais são as farinhas ideais, como a farinha de linhaça, farinha de chia, a farinha de coco, que pode ser a branca ou a escura, farinhas de oleaginosas como farinha de amêndoas, farinha de castanhas, farinha da fibra do bambu, psyllium, a própria farinha do amendoim. São alternativas excelentes para quem quer se livrar da resistência insulínica. E eu vou deixar aqui também para vocês, fixado no primeiro comentário do vídeo, o link do meu e-book Show Diabetes, que são 50 receitas, todas low carb, ou seja, baixo teor de carboidrato, em que eu utilizo essas farinhas, todas sem glúten e sem leite, para você que também deseja desinflamar. Além do e-book Low Carb Teoria Prática, nele eu ensino toda a teoria do estilo de vida low carb, quais são os melhores alimentos, quais você deve evitar, além de cardápios e receitas para te ajudar nesse processo de reverter a causa geradora de várias condições clínicas, como por exemplo o diabetes do tipo 2, que é a resistência insulínica. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, aquela força. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essas dicas. Se ainda não é membro do canal, eu deixo também fixado no primeiro comentário do vídeo o link para você se tornar membro e apoiar o canal. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Fui!